Um grande abraço para você que nos dá o privilégio da sua companhia. Estamos começando mais uma edição do JR23. Está na boca do povo, está na palma da mão. JR23, programa diário, produzido, apresentado, direto de Franca para todo o Brasil e o mundo, né? Por isso que eu sempre digo aí, ó, na palma da sua mão você acompanha em multiplataforma o JR23, pelo canal 23 e também no nosso canal do YouTube. Aliás, se você ainda não faz parte do nosso canal do YouTube, vem junto com a gente aqui na tela da TV que mostra você. Vamos agora conferindo os principais destaques da edição do programa de hoje. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para Franca e outras cidades da região devido aos baixos índices de umidade relativa do ar registrados. Na Itália, o Ministério da Saúde tomou uma medida sem precedentes de colocar as principais cidades no nível máximo de alerta de saúde por causa do calor. A Copa Sul-Americana começa nesta semana a fase de oitavas de final, e dois grandes clubes paulistas entram em campo em busca de um lugar entre os 8 melhores da competição. A Copa Libertadores 2026 está de volta nesta semana para a disputa dos jogos de ida das oitavas de final. Após a pausa provocada pela Copa do Mundo, 16 equipes entram em campo entre terça-feira e quinta-feira em busca de vantagem para a segunda partida do mata-mata. Bom, esses são apenas alguns dos temas que a gente destaca para você na edição de hoje do JR23. Vamos fazer uma breve pausa e na sequência tem informação no JR23. O maior perigo da sua casa pode estar onde você nem imagina. Fique atento com o mosquito da dengue. 80% dos criadouros estão nas residências. O governo do estado de São Paulo já está fazendo a sua parte. Faça a sua também. Elimine a água parada. Por onde passam, os incêndios florestais costumam deixar um rastro de destruição, e os efeitos para os animais silvestres podem ser devastadores. O fogo altera o ambiente natural das espécies, prejudicando a procura por abrigos, alimentos e até parceiros reprodutivos. As espécies que se abrigam em lugares específicos, como tocas subterrâneas ou ninhos em árvores, são diretamente afetadas. As áreas atingidas por grandes queimadas costumam demorar muito tempo para se recuperar, dificultando a recolonização e reduzindo algumas espécies nativas. Em casos graves, os incêndios podem levar até mesmo à extinção de espécies inteiras, especialmente as mais lentas, como alguns insetos, répteis e anfíbios, que não conseguem fugir rapidamente. Já os animais que conseguem sobreviver têm que lidar com outros tipos de ameaça, como predação por espécies invasoras e a competição por recursos, que se tornam escassos. E se você avistar uma fumaça suspeita, informe imediatamente as autoridades. Faça a sua parte e proteja o meio ambiente. E lembrem-se, a Defesa Civil somos todos nós. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto. Vamos falar agora também sobre as mudanças do clima e a previsão do tempo aqui na nossa região e também pelo Brasil.
A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para Franca e outras cidades da região devido aos baixos índices de umidade relativa do ar registrados. Segundo o órgão, a umidade ficou abaixo de 30%, condição que aumenta o risco de incêndios e pode provocar desconforto à saúde da população. Diante do cenário, a recomendação é para que a população não descarte bitucas de cigarro, brasas ou qualquer material que possa provocar fogo em áreas com vegetação. O tempo seco favorece a propagação rápida das chamas, especialmente em terrenos com mato e áreas rurais. Além do risco de queimadas, especialistas orientam reforçar a hidratação, evitar atividades físicas intensas nos horários mais quentes do dia e manter ambientes umidificados sempre que possível. A previsão da Climatempo indica que Franca deve enfrentar mais uma semana de tempo firme, com muitas nuvens em alguns períodos, mas sem expectativa de chuva até o próximo domingo. A combinação entre calor, ausência de chuva e baixa umidade mantém a região em estado de atenção para queimadas e problemas respiratórios, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. Cuidados recomendados. Beba bastante água ao longo do dia. Evite exposição ao sol entre 10 horas e 16 horas. Não coloque fogo em lixo ou vegetação. Não descarte bitucas de cigarro em áreas secas. Mantenha ambientes ventilados e, se possível, utilize umidificadores ou recipientes com água. O tema do meio ambiente é sempre muito destacado, né? Não só na nossa região, mas também em todo o Brasil e também no mundo. Afinal de contas, nós temos aí que cuidar de onde nós vivemos, né? E os impactos estão cada vez mais escancarados. Temos aí os cuidados, né, com a água, também temos os cuidados com o meio ambiente para evitar queimadas, toda essa situação. Reportagens especiais, e nós temos mais uma reportagem que você vai conferir agora na tela do JE 23. Durante as rajadas de vento, é importante evitar áreas próximas de árvores, postes, placas, coberturas, andaimes e estruturas metálicas. Evitar deslocamentos desnecessários e não estacionar carros embaixo de árvores. Portas e janelas devem ser mantidas fechadas durante o vento forte. Nunca tocar em cabos de energia caídos na rua e acompanhar as orientações dos órgãos oficiais. Em caso de emergência, o telefone para acionar o Corpo de Bombeiros é o 193 ou pelo aplicativo 193RJ. Além disso, calor, tempo seco e o vento também aumentam o risco de incêndios florestais. Nos últimos 5 dias, o Corpo de Bombeiros atuou em mais de 800 eventos de fogo em área verde. O secretário de Estado de Defesa Civil também faz recomendações à população para ajudar a evitar novos casos. Evitar fogueiras para limpeza de terrenos, queima de lixo, cuidado com as guimbas de cigarro. Em relação aos balões, lembrando que os balões constituem crime. Outro caso, evitar a queima de fogos. Então a população deve se cuidar, atentar para essas recomendações com o objetivo de evitarmos novos focos. É o JE 23 e é por isso que eu sempre digo, tá na boca do povo, tá na palma da mão. Tem reportagens, enche o telão aí, produção, aqui a informação ela não para. Na Itália, o Ministério da Saúde tomou uma medida sem precedentes de colocar as principais cidades no nível máximo de alerta de saúde por causa do calor. O alerta indica uma potencial emergência sanitária com altas temperaturas prolongadas, representando um sério risco à saúde de toda a população. A Hungria desligou a iluminação decorativa de todas as instituições estatais, incluindo o Parlamento, o Castelo de Buda e a Ponte das Correntes, para economizar energia. Os níveis de água extremamente baixos do Danúbio obrigaram o país a praticamente fechar sua única usina nuclear, que utiliza o rio para resfriamento, levando a capacidade de fornecimento de energia ao limite. Na Alemanha, os baixos níveis de água estão causando problemas para a navegação no rio Reno, onde muitas embarcações só podem navegar com carga parcial, aumentando os custos do frete. O rio é uma importante rota de transporte para mercadorias como grãos, minerais, carvão e derivados de petróleo. A Europa, o continente que aquece mais rapidamente no mundo, foi devastada por um calor recorde e incêndios florestais destrutivos neste verão, com a França e a Espanha sendo particularmente atingidas nas últimas semanas.
Na Áustria, as temperaturas atingiram sucessivos recordes nacionais, passando dos 41 graus na última quarta-feira. A intensa onda de calor, aliada à seca prolongada, fizeram os incêndios florestais avançarem pelo continente, afetando principalmente a Espanha, a França e a Grécia. Segundo estimativa da União Europeia, cerca de 435 mil hectares já foram queimados neste ano na Europa Ocidental, uma área equivalente a aproximadamente 3 vezes o território da cidade de São Paulo. A emergência levou o bloco europeu a pressionar seus países membros a investirem mais em gestão ambiental para reduzir o risco de incêndios florestais. Especialistas afirmam que o custo econômico dos incêndios deste verão já ultrapassou os 15 bilhões de euros. Intervalo rapidinho, na sequência, informações da área da saúde, da área da economia. Para você que nos acompanha aqui no JE23, é só ficar ligado. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de mamana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar, que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba, que pra baixo é contramão. Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, senhor, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia, na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca. Estamos de volta no JE23 e é claro que sempre trazendo informações do dia a dia. Aquilo que acontece não só na cidade, mas também na região, que é importante para você e que mexe com o seu dia a dia, você fica sabendo com a nossa equipe de reportagem. Neste ano, pela 25ª vez, os brasileiros vão eleger diretamente o novo governante. A chapa vencedora vai administrar o Estado e propor políticas públicas para os próximos 4 anos. Mas, para conseguir colocar esse projeto em prática, vai precisar muito de quem for eleito para trabalhar ali, no Congresso Nacional. 158 milhões de eleitores estão aptos a escolher os novos representantes neste ano. Serão eleitos 513 deputados federais e 54 senadores, 2/3 da casa. Na Câmara, as cadeiras são distribuídas entre partidos e federações conforme o coeficiente eleitoral de cada estado, preenchido pelos candidatos mais votados. Já no Senado, a eleição é majoritária simples. Os 2 candidatos com maior votação em cada estado são eleitos para um mandato de 8 anos. Mas não para por aí. Além de presidente e vice, deputados federais e senadores serão eleitos. 27 governadores e vice-governadores para todos os estados e o Distrito Federal. 1.035 deputados estaduais
e 24 deputados distritais. É importante votar e conhecer o seu candidato, saber pesquisar o que ele fez antes, se ele já teve alguma experiência, se ele já vem reeleito ou não. Na urna eletrônica, na hora de votar, aparecerão, pela ordem, deputado federal, deputado estadual ou distrital, a primeira vaga de senador, a segunda vaga de senador, governador e vice-governador, presidente e vice-presidente. Neste ano são 2 votos para senadores, mas atenção, quem votar 2 vezes no mesmo candidato anula um voto. E o eleitor pode se manifestar a favor de um candidato, mas com limites. A legislação permite que o eleitor ele faça manifestação da preferência dele de forma individual e silenciosa. Então ele pode usar um boné, pode usar uma camiseta, ele pode levar uma bandeira, pode ter adesivos colados no corpo. Tudo isso de forma silenciosa e pacífica ele pode fazer, isso não é proibido. O voto é obrigatório para quem é alfabetizado e tem entre 18 e 70 anos. Adolescentes com mais de 16 anos na data do primeiro turno da eleição, que tiraram o título de eleitor, podem votar. Eu decidi votar esse ano porque é uma maneira de eu conseguir me engajar mais com o mundo e o que está acontecendo, porque querendo ou não vai fazer impacto na minha vida de uma maneira ou outra, né? E eu me sinto muito bem fazendo parte de uma sociedade assim e querendo ter um impacto maior, mesmo que seja só um voto. Para a Valquíria, comparecer às urnas também é uma escolha. Nós somos de uma geração que ficamos muito tempo sem exercer o voto, né? Então, e na minha idade, eu estou isenta, né? Não tenho obrigação legalmente de votar. Mas, com certeza, nós participamos, eu participo ativamente de todo o processo e eu acho que é obrigação, né? É um dever. Quase 1 milhão de brasileiros que residem no exterior devem votar neste ano. Maria Cristina mora em Madrid, na Espanha, há 7 anos. Além de votar, ela incentiva outros brasileiros no país a fazer o mesmo. E eu quero que esse Brasil que eu venha encontrar, se eu realmente volte para aí um dia, seja o Brasil que eu gostaria que fosse. Todo mundo tivesse acesso à dignidade de vida igual todo mundo tem aqui. E lembrando, quem tirou o título e não compareceu ao local de votação precisa justificar o voto sob pena de multa, não participar de concursos públicos ou obter passaporte. No caso de servidor, pode até ficar sem salário. As justificativas podem ser feitas em até 30 dias. Ele pode fazer isso pelo aplicativo e-Título, ele pode ir presencialmente no cartório eleitoral da inscrição dele. Se ele for um eleitor que já sabe que no primeiro turno ele não vai estar no seu domicílio eleitoral, no primeiro ou no segundo turno, se ele já sabe, ele pode pedir a transferência temporária da inscrição dele e votar em trânsito. No caso de eleições gerais, ele só vai poder votar para presidente. Vamos falar agora de economia também no JR23, aquilo que movimenta o setor econômico, que mexe com a vida dos comerciantes, do dia a dia, né, das pessoas que estão aí na batalha do dia a dia, também a gente destaca aqui no JR23. Temos aí reportagens especiais no programa de hoje e que falam exatamente, né, trazem o retrato aí, informações, dados estatísticos muito importantes. Pronto aí, produção? Vamos lá, pode rodar, joga, pode encher o telão aí a informação. A dívida pública ocorre quando impostos e demais receitas não são suficientes para cobrir as despesas e assim o governo precisa pegar empréstimos, ser financiado por credores. Como a ampla maioria da dívida está em moeda nacional, o governo pode emitir a própria moeda e vender títulos públicos para ampliar o seu financiamento. Para especialistas, essa dívida deveria servir, portanto, como ferramenta de desenvolvimento, mas passou a funcionar como um mecanismo de transferência de dinheiro público para o setor financeiro. Hoje ela soma aproximadamente 10,8 trilhões de reais, o maior patamar registrado desde abril de 2021. Não é o volume da dívida em si que é elevado, tá? Que é inferior ao PIB do Brasil, no Japão é 220%, nos Estados Unidos é da ordem de 130% do PIB, coisa do jeito, tá? O problema é a raiz
da dívida, 82% do volume dessa dívida, não é que o Estado pediu, se endividou para construir escolas, fazer estradas, são simplesmente juros sobre juros. Quem faz essas aplicações, em particular o pessoal da Faria Lima, diversos grupos financeiros. Certo? Veja, o grosso da população não faz aplicação financeira, tá? Mal fecha um mês e está endividado. Ou seja, são essas fortunas que investem faz a aplicação no título da dívida pública, rende imenso dinheiro, é reinvestimento na dívida pública que vai gerando a sua explosão, certo? E que vai alimentando essencialmente usos improdutivos. Com a redução nesta quarta-feira pelo Banco Central da taxa Selic em 0,25 ponto percentual, os juros passaram de 14,25% para 14% ao ano. Mas o valor ainda é considerado alto, impactando principalmente o setor produtivo. Pega um empresário no Brasil, imagina um cara tem 5 milhões de reais. Antigamente ele podia pensar, vou abrir uma fábrica de sapato, abrir uma loja, sei lá o quê. Certo? Hoje ele pensa o quê? Para que eu vou arriscar? Eu compro o título do governo. Certo? Isso me paga 14% de mão no bolso. Ou seja, você fragiliza toda a economia ao desviar não só os recursos públicos, mas você desviar o interesse do empresário brasileiro para aplicações financeiras, que eles chamam de investimento, mas são aplicações financeiras em vez de investir na produção. Para o economista André Lara Rezende, não se deve gastar de forma incompetente e ineficiente, mas a dívida pública hoje é determinada pela taxa básica de juros. O Brasil tem muito a melhorar no seu fiscal, no seu orçamento. Está muito errado, mas não está à beira de uma crise fiscal, de uma crise fiscal. Quando se diz, olha, mas se eu chegar lá no banco para baixar a taxa de juros, vai perder o controle da inflação. Falso. Isso é falso. Se o Brasil tivesse uma taxa de 3,5% ao ano, então, ou seja, uma taxa nominal de 7, 8, nós ainda estaríamos com uma taxa de juros real positiva, garantiríamos que se não tivesse um déficit primário muito grande, a relação de dívida pública estabilizaria ou se reduziria, e todos teriam a ganhar. Isso não provocaria inflação. E o ponto fundamental a enfrentar é, primeiro, essa armadilha dos juros extraordinariamente altos, e segundo, a falta de investimento. De investimentos públicos em infraestrutura e em tecnologia e tudo mais que faz a economia do século XXI. A taxa de juros desse nível impede o investimento e usa os espaços do orçamento para pagar juros em vez de fazer investimento. Intervalo rapidinho e na sequência as informações do mundo da bola. Eu peguei da época que a gente jogava com estádios vazios. Uma vez ou outra passava uma entrevista na TV, uma vez ou outra falava de futebol feminino. Na verdade, muitas vezes falavam somente quando era próxima à Copa do Mundo, Olimpíada, grandes competições. Hoje a gente vê uma crescente, a gente vê que isso está incluído no cotidiano. A gente consegue tocar o coração daquela criancinha, da criança ao idoso, e todo mundo empolgado falando de futebol feminino. A gente espera essa empolgação da torcida, obviamente. A gente espera o comparecimento da torcida brasileira em peso nos jogos. A gente espera, por parte da organização, um evento bem, digamos, impactante, porque esse é o momento da gente aproveitar para realmente popularizar o futebol feminino no nosso Brasil. E aí você entra no estádio, quando toca o hino, aí esse é o ápice, sabe? A gente sempre sonhou, né? De ir para o estádio, de ver futebol feminino no Brasil e tá lotado. Que a gente possa ter esse apoio contínuo, que o povo brasileiro joga com a gente sempre.
minha terra tem basquete, tem história e tem chuá. As vozes daqui vibram como em nenhum outro lugar. O basquete mudou minha vida. No Brasil tem basquete, e ser basquete vai além do esporte. É acreditar que a bola vai cair, mesmo quando nada parece dar certo. O Brasil é gigante, diverso. A gente se reconhece no plural. Mas o que temos em comum? O brasileiro é o corre. A gente vai atrás, cria caminhos dentro do impossível, se adapta, faz festa enquanto se supera. Minha terra tem basquete. Tem basquete pra caramba. O brasileiro é criativo, inovador, autêntico, orgânico. A mudança de direção, o ritmo, o suor, a dança, a energia. A gente sua a camisa, a gente ganha, a gente perde, mas a gente brinca, se diverte, a gente dança, a gente vibra, a gente cai, levanta, dá o sangue e celebra as conquistas. Esse é o nosso jeito. Nossa terra, Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra tem basquete. Nossa terra tem basquete, e aqui é meu lugar. Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família? Por uma causa? Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde. Já estamos de volta no JI23 para você que nos acompanha e agora é hora de falar de esporte para você que está ligado aqui no JI23. E a gente já começa destacando aquilo que mexe com os nervos do torcedor. A Copa Sul-Americana começa nesta semana a fase de oitavas de final e 2 grandes clubes paulistas entram em campo em busca de um lugar entre os 8 melhores da competição. São Paulo e Santos terão pela frente adversários boliviano e equatoriano, respectivamente, em confrontos de ida e volta. As oitavas de final serão disputadas entre os dias 11 e 20 de agosto. O São Paulo estreia nas oitavas nesta terça-feira. O tricolor enfrenta o Bolívar, às 21h30 no estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia. O principal desafio para a equipe paulista será a altitude de aproximadamente 3.600 metros. Para minimizar os efeitos sobre os jogadores, a delegação adotou uma estratégia especial. Ficará em Santa Cruz de la Sierra e seguirá para La Paz somente horas antes da partida. O São Paulo chega ao mata-mata depois de terminar na liderança do Grupo C, garantindo classificação direta para as oitavas. A equipe terá a vantagem de decidir a série em casa. Eu acho que a preocupação principal é que nós fazemos o gol. Esse é o grande problema. Nós fazemos o gol, nós criamos as oportunidades. O que nós estamos tomando gols que são jogadas muito mais situações em que o adversário se aproveita de uma fragilidade do que propriamente de uma criação. Então, isso é que tem nos preocupado, porque são situações que se repetem, por mais que se treine, elas vêm sendo repetidas e vêm nos tirando aí possibilidades reais de uma pontuação melhor no campeonato. Já o Santos entra em campo na quinta-feira. O Peixe recebe o Macará, do Equador, às 19h, na Vila Belmiro, pelo primeiro duelo das oitavas de final. A equipe santista busca construir uma vantagem diante da torcida para levar uma situação favorável ao jogo de volta. A segunda partida está marcada para 20 de agosto, às 19h, no Estádio Bela Vista, em Ambato, no Equador. O confronto acontece poucos dias depois de o Santos perder por 2-0 para o Atlético do Paraná pelo Campeonato Brasileiro. O resultado deixou o time na zona de rebaixamento, aumentando a pressão sobre o elenco comandado por Cuca antes da decisão continental. E você sabe, quando você está perdendo, que o ambiente vira contra. E automaticamente o jogador ele tem que ter uma personalidade enorme para reagir. Ainda que a gente buscou de todas as formas fazer um gol para entrar no jogo, porque daí você tem a chance óbvia de fazer o segundo, a gente não teve forças para fazer esse gol e acabamos derrotados numa rodada em que a gente entra na zona do rebaixamento, mas tem que ter equilíbrio. Aí você me pergunta, você tem forças e acha que tem condições? Eu falo para você de coração, eu acho que
Se você troca o comando técnico hoje no Santos, você não vai resolver os problemas do Santos, nem dentro nem fora do campo. Então eu vou seguir meu caminho, quinta-feira eu vou estar aqui, fortalecido, e já falei para eles o que eu estou falando aqui para vocês, e eles também têm que ter essa personalidade, essa hombridade de quinta-feira, vir aqui representar da melhor forma possível e vencer o jogo. E vida que segue. Ora, em vez de falarmos dos grandes clubes de São Paulo, Giro Esportivo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, aí na luta, né, nas mais diversas competições, sejam competições nacionais e também continentais. E é claro que temos aí a reportagem, você confere agora no resumo. A Copa Libertadores 2026 está de volta nesta semana para a disputa dos jogos de ida das oitavas de final. Após a pausa provocada pela Copa do Mundo, 16 equipes entram em campo entre terça-feira e quinta-feira em busca de vantagem para a segunda partida do mata-mata. Entre os destaques estão os 5 representantes brasileiros: Fluminense, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo e Corinthians. A fase de oitava será disputada em partidas de ida e volta, com os confrontos decisivos programados para a próxima semana. A programação começa nesta terça-feira, às 19 horas, com o Fluminense recebendo o Independiente Rivadavia, da Argentina, no Maracanã. O tricolor busca construir uma vantagem diante de uma das surpresas da competição. Mais tarde, às 21h30, serão realizados 2 confrontos: Deportes Tolima e Independiente del Valle, na Colômbia, Estudiantes e Universidade Católica, na Argentina. O Independiente del Valle chega como um dos times de melhor desempenho no futebol equatoriano e terá pela frente o Tolima em uma série que promete equilíbrio. Na quarta-feira, a rodada terá 2 brasileiros em ação. Às 19 horas, o Palmeiras recebe o Cerro Porteño no Allianz Parque. O Verdão chega ao mata-mata como um dos principais candidatos ao título e terá a missão de fazer valer o mando de campo para largar em vantagem. O Cerro Porteño, por sua vez, tenta surpreender fora de casa. Às 21h30, será a vez de Cruzeiro e Flamengo, no Mineirão. O confronto coloca frente a frente 2 tradicionais campeões da Libertadores e promete ser um dos duelos mais aguardados das oitavas. O Flamengo é o atual campeão da competição e está entre os principais candidatos a levantar novamente o troféu. Temos que entender, os adversários, quando vêm aqui à nossa casa, utilizam a estratégia que acham que é melhor e bem para bloquear o Palmeiras. E nós temos que entender que cada bola que a gente tenha para atacar não a pode desperdiçar em passos errados. O que eu fico chateado não foi por nós não termos criado naquelas ações que nós conseguimos chegar lá, foi a oportunidade que deixámos de ter pela quantidade de passes errados que não devíamos ter errado. Isto é como o basquetebol. Eu posso atacar 30 vezes, mas se falhar 15 passes, só vou atacar 15. Então o que eu te posso dizer é, nessas 30 vezes que nós devíamos ter atacado, por perdas de passe que não devíamos, precipitadas, umas vezes pelo lado direito, outras vezes pelo lado esquerdo, outras vezes pelo meio, outras vezes pelos de trás, outras vezes pelos da frente, tiram-nos, na minha opinião, 50% de mais ações ofensivas para poder fazer um golo neste adversário, e nós não conseguimos, temos que assumir isso. Não tem chance, né? A gente não sabe se ele vai poder ser regularizado no BID, então eu não sei se vai ter tempo hábil na documentação para ele poder estrear na quinta-feira. Mas ele se manteve em treinamento, obviamente é diferente. Ele já teve uma ida ao clube, ele fez os testes dele, estão dentro da média. Ele está com percentual de gordura baixo, ele está com teste de força na média do grupo. Então o Memphis está apto à condição dele individual de contribuir. Nesse sentido. Agora eu não sei quando for jogar, quando a gente for treinar, se ele, não quero criar uma expectativa de que se ele vai jogar não, que eu não conversei com ele ainda do Memphis pessoalmente para saber como que ele está. Mas ele não vai chegar em condições ruins não. Ele está com uma boa condição geral para reiniciar os trabalhos. Final de JE23, agradecendo você imensamente pela audiência, pela companhia diária aqui na tela da TV que mostra você. Se ainda não faz parte do nosso canal no YouTube, venha junto com a gente. TV Franca, lá no canal do YouTube, é só colocar @TV Franca, canal 23, você vem junto com a gente, já somos mais aí de 14 mil inscritos, tá faltando você? Vem junto com a gente, obrigado, boa noite.